Bom dia a todos, aqui quem fala é Michelangelo Viana, bibliotecário e Training Manager da EBSCO. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição dos seminários A Biblioteca Está Aberta da EBSCO. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem pertinente, inclusive nesses tempos agora de decisão de desenvolvimento de coleções. Nós vamos falar sobre uma discussão sobre desenvolvimento de coleções quando as necessidades de apoio a programas excedem o orçamento. Estão aqui presente conosco a Márcia Valéria Costa e também o Jonathan Contz, e eles vão fazer então essa apresentação para a gente. Bom dia a todos, um prazer estar aqui falando com vocês hoje e vamos começar a conversar. Bom dia mais uma vez a todos, eu gostaria de agradecer o convite do Leandro para participar dessa importante iniciativa da EBSCO, de nos reunir para conversar sobre questões do nosso dia a dia, que de uma certa forma nos fazem retornar a um estágio anterior ao que estamos vivendo hoje, né? Muitas coisas mudaram e rapidamente no nosso fazer profissional e muitas outras mudanças virão. Então, a realidade que embasa essa conversa de hoje, ela é uma continuidade do que nós vivíamos antes. Então, pode ser que tudo que a gente converse aqui, daqui a um mês, tenha outro peso no nosso fazer profissional. Eu queria fazer essa ressalva porque nós estamos num período de muitas incertezas, né, e muitas mudanças. Então, Márcia, só para aproveitar antes da gente começar a tua fala, que foi até um lapso meu, te apresentar a todos e também então, ler a tua biografia para que todos também te conheçam. Sei que muitos daqui de nós te conhecem, mas estamos com uma audiência nacional, então temos participantes do norte ao sul do país. Então eu vou ler um pouquinho a tua biografia antes e assim a gente começa, ok? Ok. Então a Márcia Valéria Brito Costa, que vai falar para a gente agora. Ela é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense. Ela é mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, do FRJ e BICT. Especialista em Docência e Ensino Superior pela Unirio e Documentação e Informação CDC, UFRJ e BICT. Atualmente é bibliotecária da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e diretora da Biblioteca Central. Conselheira representante da região Sudeste, gestão 2018-2020 da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, CBBU, da FEBAB. E membro dos conselhos editoriais das revistas Cronos, Revista Fio da Ação e Revista Raízes e Rumos da Unirio. Também é docente convidada da Escola de Biblioteconomia da Unirio, período de 2012 e 2014, e atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biociências da Unirio, vinculado ao grupo de pesquisa do Laboratório História do Cuidado e Imagem da Enfermagem. Então, só para que vocês também conheçam a experiência e também a atuação da Márcia para validar o que a gente vai conversar agora. Então, seja bem-vinda, Márcia, novamente, e agora sim pode começar a tua apresentação. Ok. Bem, vamos lá. Eu fiz um sumário para guiar, né, a nossa conversa, onde eu vou apresentar a instituição, a Unirio, que muita gente sempre pergunta, a Unirio é uma universidade pública? A Unirio é uma universidade pública, vou falar um pouquinho dela, vou falar dos objetivos da biblioteca, né, da mudança no foco que eu vejo que as bibliotecas universitárias precisam alcançar, das tendências da área, das estatísticas e indicadores, né, das estratégias para contornar o problema financeiro, a avaliação da eficiência financeira, que é um ponto que eu acho que é crucial, né, e o retorno dos investimentos para a instituição. Depois eu vou falar de alguns recursos de informação, como diversificar, da questão da biblioteca digital, e aí eu passo para o Jonathan, que vai falar de uma forma de controle também de coleções. Ok? Então,
A Unirio é uma universidade federal do estado do Rio de Janeiro. Ela não é a UERJ, ela não é a UFRJ, ela é uma outra instituição que foi criada nos anos 70, no final dos anos 70, como universidade, né? Ela tem 5 centros acadêmicos, 44 cursos de graduação, 4 cursos na modalidade de ensino à distância, 35 cursos de pós-graduação estrito sensu, um hospital universitário, que é o Hospital Gafreni, e muitas das vezes que vocês estão vendo notícias na Globo News, aparece como sendo da UFRJ, mas não é, o Hospital Universitário Gafreni é da Unirio, né? E nós estamos num sistema de biblioteca com 8 unidades. Aí à frente da nossa biblioteca central, para vocês terem uma ideia, nós temos um prédio pequeno, mas é a nossa sede, e aí eu quero falar para vocês que nós chegamos nesse momento de biblioteca universitária com uma longa história de estudos de diagnósticos das bibliotecas brasileiras que começaram lá na década de 80, um texto que eu considero básico, que foi da professora Ione Chastinier, que foi falando sobre as bibliotecas universitárias brasileiras, montar ou desmontar, ou remontar, acho que é isso. Esse foi um texto que falou sobre a situação das bibliotecas naquele período no Brasil. E a partir daquele estudo, através do PNBU, foram feitas 2 grandes ações, né? Uma voltada para a aquisição de material bibliográfico, livros, e outra de material bibliográfico, periódicos. Essas 2 ações, uma originou o portal de periódicos da CAPES, que nós temos hoje, né? E a outra foi um programa Biblos, que foi um programa que colocou muitos recursos nas universidades. Ele teve que ser acompanhado pelo governo. E uma forma de acompanhar esse programa foi através do INEP e a construção dos indicadores dos cursos de graduação. Então, quando nós sofremos avaliações do INEP, isso é um desdobramento do que lá atrás foi planejado no programa de aquisição planificada de livros. Tá? Esse modelo que foi criado, né, pelo governo, ele determinou que nós, como bibliotecas universitárias, tínhamos um papel de suporte informacional, né, de incentivo, de garantir os recursos informacionais, né? Isso, todas as universidades, vocês podem, todas as bibliotecas universitárias têm como missão, ou dentro do seu regimento geral, ela fala que nós somos o suporte informacional. Isso é uma ação comum, mas se você parar para pensar, é uma ação quase que passiva, né? Se uma ação pode ser passiva, essa é uma ação. Nós temos que fornecer, né? Só que é esse o objetivo das universidades hoje. É isso que a universidade quer da gente. Hoje, a universidade quer que a gente auxilie no sucesso de formação do profissional da graduação. E que também a gente se envolva no processo de formação e desenvolvimento de pesquisadores e pesquisas da universidade, porque é isso que hoje está contando para as universidades. Aqui no Rio de Janeiro, que são 5 universidades públicas num estado relativamente pequeno, existe uma competição, né? Uma competição saudável, mas para atrair os alunos. Né? O que os alunos buscam das instituições? O que eles querem? E esse número de alunos que chega e que são entregues como profissionais para a sociedade influencia diretamente no planejamento institucional e no orçamento
que esta universidade recebe do governo, no caso das públicas. As privadas têm uma outra dinâmica, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ver é que a filosofia de formação e desenvolvimento de coleções, né, tem que ser alterada. O nosso olhar precisa ter um comprometimento com o sucesso da instituição, né? Algumas instituições, do que é o caso da nossa, a gente ainda tem uma outra parcela que é atender a comunidade do entorno da universidade, com material de cultura e de entretenimento. Não são todas as universidades que têm essa ação específica, mas nós temos. Também temos que contemplar na formação e desenvolvimento de coleções. Então, eu vejo assim, que a mudança no foco sair do fornecimento de material para ter uma posição ativa, né, no atendimento do objetivo social da instituição. Nós precisamos estar atentos para isso. A universidade já vem trabalhando nesse sentido e a biblioteca precisa acompanhar. E ter noção, que isso a gente tem de sobra, né, que a gente trabalha com um público assimétrico, né, que tem todo tipo na universidade pública, diferente de uma universidade privada, que você mais ou menos tem um padrão de usuário nas bibliotecas, né, de acesso à informação e tudo mais. Não é isso que acontece na universidade pública. Então, você tem que pensar que são diferentes e que você tem que prover informação para todos esses públicos diferentes da sua comunidade, né? Outra questão é a realidade financeira, com muitas restrições, né? Um número expressivo de universitários que estão deixando a universidade porque não têm recursos, e isso não é por causa da pandemia do Covid-19, isso já era uma realidade observada anteriormente, é muito grande, né? Por que esses alunos estão deixando a universidade? Porque eles não têm condições de estudar. A Unirio tem um programa de bolsa de auxílio aos alunos muito grande. Mesmo com esse programa de bolsas, a gente não consegue reter o aluno na universidade, né? Então, uma outra situação também é que muitos chegam na universidade sem estarem capacitados para usar os recursos que a universidade oferece. Então, capacitar esse aluno no estudo e na pesquisa é extremamente importante. É uma ação que a biblioteca não pode deixar, né? Isso tudo acaba influenciando no trabalho que a biblioteca tem para realizar. Porque a avaliação do MEC vem e tem o checklist. O checklist é quantos livros você tem, quantos alunos você tem e ponto. Não vai além disso, né? Você tem que dizer isso para a equipe do MEC, eles vão avaliar, vão te dar uma nota, esse custo do aluno vai ser pesado ou não, né, na instituição. Vocês sabem que cada aluno que entra na universidade tem uma matriz que determina o quanto ele custa para o serviço público, né? E o curso bem avaliado, ele tem possibilidade de atrair mais alunos, e aí nós entramos num ciclo virtuoso, onde uma coisa vai trazendo a outra. Nem sempre isso acontece desse jeito, mas essa é a realidade que determina que nós tenhamos que fazer mudança na prestação de serviços e na formação de desenvolvimento de coleções. Quais são as tendências que eu observo, né? Primeiro, a questão do marketing. A biblioteca tem que ter um marketing forte, porque a concorrência de pessoas prestando serviços da nossa área, acesso a publicações não devidamente tratadas, isso é uma coisa que está acontecendo muito, e que se a gente não fizer um marketing da nossa atividade, a gente vai acabar ficando para trás, né?
existem trabalhos enormes sobre medição da ciência, sobre a produção do conhecimento científico. Isso são informações preciosas que nós temos que olhar na hora de adquirir qualquer material de informação. O que a gente deixou de fazer ao longo dos anos por conta dessas duas ações que nós recebemos? Primeiro, a questão do portal de periódicos da CAPES. Algumas instituições conseguem assinar material diferente do que não esteja no portal da CAPES. Mas se tem acesso ao portal da CAPES, a assinatura de novas publicações é uma coisa a ser pensada. Se você consegue mostrar que, usando a ciência, que determinado título é importante para a sua comunidade, para as pesquisas que são desenvolvidas ali, você tem mais chance de conseguir recursos para aquela assinatura. As avaliações bibliométricas também são outras questões que você precisa observar na hora de montar a sua estratégia de desenvolvimento da sua coleção. Outro assunto que é extremamente importante: será que tudo que é necessário eu tenho que pagar? Existe um movimento de ciência aberta e muito forte, e nós precisamos abraçar e lutar para que isso seja utilizado pelo maior número de membros da nossa comunidade, porque é onde está a informação mais atualizada, a informação de pessoas mais antenadas com a questão do papel da ciência na sociedade. A gente precisa divulgar essa ciência aberta, esse acesso aberto às publicações e aos documentos que estão produzidos. Outra questão muito importante é a construção de repositórios institucionais. Esses repositórios institucionais digitais também é uma fonte importantíssima para as parcerias, para a divulgação, para tudo que a gente faz hoje na biblioteca universitária. Uma outra ação que é uma tendência, que é a criação do gerenciamento de dados de pesquisa, você criar repositórios para essas informações. Nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, em que várias pesquisas estão em andamento, você abrir esse conhecimento que está sendo produzido é de extrema importância para o avanço da ciência e para garantir a sobrevivência da nossa espécie. Então, esse gerenciamento de dados de pesquisa, que é uma tendência, ele ganha uma força muito especial nesse momento. A valorização do patrimônio bibliográfico que nós temos nas nossas instituições. E aí eu faço até uma propaganda aqui desse Seminário Internacional de Marcas de Proveniência Bibliográfica, que iria acontecer esse ano aqui no Rio de Janeiro, e por conta da pandemia ele foi suspenso. Aí está a nova data, que ficou para julho do ano que vem. Esperamos que esse período já esteja com tudo mais tranquilo e controlado. Mas é uma área que faz uma avaliação do que você tem dentro da sua instituição com patrimônio bibliográfico. Você trabalha isso linkando com outros registros que você tem, mas que eram coleções que existiam de forma separada. Quando você junta, você entrega um material novo para que outras pesquisas sejam feitas a partir daquele documento, daquela relação que você está entregando para a tua comunidade. Então, isso é uma tendência também de você valorizar o patrimônio bibliográfico, porque você acaba priorizando a informação local, regional, nacional, e você tem com que os alunos e os professores conheçam uma outra noção do que a biblioteca tem. Geralmente, quando você trabalha o patrimônio bibliográfico da instituição, você não está trabalhando nem a bibliografia básica, nem a bibliografia complementar dos cursos, mas você está trazendo uma outra possibilidade
de recursos de informação, né? E as novas técnicas pedagógicas que a gente tem que estar super atento, porque essas novas técnicas demandam também outro tipo de informação disponível para esse momento que elas estão surgindo, né? Então, o que a gente normalmente trabalha na biblioteca? A gente trabalha com estatísticas. Todo mundo sabe fazer as estatísticas e ter lá as suas séries históricas, né? Só que neste momento a gente precisa avançar um pouco mais. A gente precisa criar indicadores, porque serão esses indicadores que vão nos dar subsídios para a tomada de decisão na hora de desenvolver nossa coleção. Então, para vocês terem uma ideia, nós da CBBU estamos trabalhando na base BIBS, né? Ela prevê 21 relatórios estatísticos de formação e desenvolvimento de coleções. São relatórios estatísticos. Nós estamos avançando nos estudos para poder apresentar alguns indicadores de algumas áreas, né? Então, estamos trabalhando com as normas internacionais, e entre elas a norma ISO 11620, que distribui informações e desenvolvimento de coleções em 4 eixos, né? Quais são esses eixos? Recursos, acesso e infraestrutura. Você tem que pensar não mais só em comprar o livro, botar lá na prateleira, fazer uma divulgação, mas você tem que ver como é que está sendo o acesso a esse material. É um acesso igual para todos os usuários? Hoje em dia, a universidade recebe uma quantidade enorme de alunos com necessidades especiais. Esses alunos são contemplados, né, quando você faz a aquisição de um material, você pensa nesses alunos, né? Qual é a infraestrutura necessária para utilizar esses recursos? Qual é o uso que determinadas categorias dentro da instituição fazem desse material? Qual é a eficiência? Esse é um dado chave, porque ele está totalmente ligado a custo, né? Então, custo da coleção em relação ao uso, custo das aquisições em relação ao uso e à coleção, e aí também a tua comunidade de usuários, né? O custo por download, isso tudo tem que ser pensado de uma forma sistêmica dentro da biblioteca universitária de hoje, porque isso contribui para a tomada de decisão mais assertiva, mais voltada para a nova filosofia, que é entregar um profissional qualificado para a sociedade, né? O que não podemos deixar de levar em consideração, que é o investimento na coleção eletrônica. Se não fosse hoje as coleções eletrônicas, as bibliotecas estariam todas fechadas, sem prestar nenhum tipo de informação, né? Então, aqui, só a título de ilustração, eu mostro os 4 grandes conjuntos de dados estatísticos que são comuns nas bibliotecas, tá? Frequência e inscrições, que aí tem uma relação direta com o uso da biblioteca, né? A consulta e o empréstimo, que são a base de todo e qualquer indicador que a gente vai trabalhar. Então, algumas bibliotecas não fazem mais a computação da frequência de forma individualizada por cursos ou por centros acadêmicos. O meu exemplo aqui está por centro acadêmico, porque é uma das coisas que a universidade sempre me pergunta, né? Qual é o uso por centro acadêmico? É uma característica da minha instituição. Mas esse dado aqui nós temos individualizado por cursos. Então, eu sei qual é o curso que usa mais, eu sei qual é o curso que não vai na biblioteca e sei se esse mesmo curso tem inscrições para poder usar a biblioteca digital. Então, assim, você precisa cruzar uma série de dados para você ter com clareza o teu público real, né? Então, quais são as estratégias para contornar esse problema financeiro?
A gente vem num período em que tínhamos muito recurso. Eu tive um reitor que dizia assim, dinheiro não é problema. Ai, que saudade que eu tenho dele. Hoje em dia não é assim. Dinheiro é um problema, ou melhor, a falta do dinheiro é um problema para você montar um acervo digno de uma universidade, né? Então, se você não tem sobra de recursos, é igual na nossa casa. A gente tem que priorizar, a gente precisa saber o que é mais necessário. Então, esse tipo de informação, a universidade, ela tem que ter isso claro. E a gente precisa contribuir para que a universidade desenhe isso. A gente precisa de informações da administração, dizendo, olha, a universidade vai neste rumo. Então, dentro do planejamento de desenvolvimento institucional, nós vamos seguir nesta linha. Ok, como eu posso ajudar nesta linha? Né? Então, quando eu sei quem mais usa os recursos da biblioteca, quem mais está ligado é o que é mais usado, eu posso chegar para a administração e dizer assim, olha, esse curso aqui tem grandes chances de formar bons profissionais, porque eles usam bastante os recursos, eles frequentam bastante, mas eles têm uma demanda dessas informações. É esse o meu discurso quando eu vou pedir dinheiro, entendeu? Esses profissionais, eles têm um potencial muito grande, esses usuários, desculpa, de fornecer bons profissionais para a sociedade no futuro. Então, é isso que a gente tem que mostrar, né? Qual é o custo desse uso para o usuário? Quando a gente pega todas as informações e mostra o custo do investimento para a administração, geralmente o custo é reduzido, entendeu? Então, você também garante que aquele recurso esteja definido para as bibliotecas, né? Qual o custo para a instituição na hora em que ela gera um bom profissional? Ela tem um benefício, de marketing, ela tem um benefício financeiro, porque uma boa avaliação institucional faz com que essa avaliação volte para a instituição no seu orçamento financeiro. Então, entender essa mudança é uma mudança que, assim, em princípio parece, olha, ok, a gente já faz isso há muito tempo, mas não é só o fazer, é o mostrar, é demonstrar para a instituição. Né? O que também a gente precisa verificar? O que não é usado no acervo da biblioteca? Por que ele não é usado? Né? Por que as pessoas não chegam até aquelas informações? Então, às vezes você tem informações preciosas, como coleções de instituições que findaram, isso é muito comum, né? Você receber acervos de outras instituições, mas que o teu usuário não sabe. E aí ele vai procurar essa informação em uma outra instituição. Então, olha, lembra da questão do marketing, da divulgação? Esse é um ponto que a gente precisa ver. Ok, tem pesquisas que podem usar o material que a gente já tem na biblioteca, então vamos lá, vamos divulgar. Mas não é uma divulgação só dizendo assim, olha, nós temos esse e aquele item aqui no nosso acervo. Então, a gente tem que mostrar a relação que o nosso acervo tem com a pesquisa que está sendo desenvolvida, com o foco da formação dos profissionais de graduação que a universidade deseja. No início do ano, nós tivemos uma situação bem ilustrativa do poder da divulgação. Não sei se vocês viram que foi, teoricamente, encontrado uma partitura inédita do Villa-Lobos no nosso acervo. Essa partitura não foi encontrada, ela estava lá processada desde o tempo que a universidade foi criada. Só que não havia tido uma ação efetiva de divulgação desse material. Então, quando você divulga esse material, a possibilidade de se construir várias pesquisas, várias situações de uso desse acervo
ela encontra um foco melhor nesse tipo de acervo que estava tratado, segundo um pesquisador amigo meu, estava invisível aos olhos dos pesquisadores. Eu quase tive um ataque quando eu ouvi isso, porque invisível, como você está lá no catálogo, se você consegue pesquisar, você descobre. Ah, mas não foi feito, há tanto tempo lá, não foi feita uma divulgação desse material. Então, isso também é uma estratégia de você fornecer novas possibilidades com um acervo mais histórico que você tenha, né? E a outra situação que também devemos ter bem claro, é que a gente precisa perguntar por que o usuário não usa o nosso acervo. Essa pergunta, feita através dos estudos de usuário, ela é fundamental, porque às vezes os motivos são os mais distintos que nós não paramos para pensar. E o usuário aponta para esse problema dentro da nossa instituição, dentro da nossa biblioteca. Né? Então, responder essas questões é uma forma de aproximar a biblioteca da meta que ela deve ter neste momento, que é formação de novos profissionais para a sociedade, né? E novos pesquisadores e novos professores na área da pós-graduação. Isso a gente tem que ter bem claro, que é isso que se espera da biblioteca hoje, né? Então, a avaliação da eficiência financeira, como é que ela se dá, né? Quais são os recursos informacionais que temos para chegar ao nosso objetivo? A gente precisa conhecer isso, né? Precisa conhecer o que temos e o que existe no mercado, né? Onde vai estar o maior investimento que a universidade quer fazer? Em que segmento ela vai priorizar a graduação, a pós? O que ela pretende nesse momento? Não nesse momento pós-Covid, não, tá, gente? Mas no momento em que você está construindo a sua política de formação e desenvolvimento de coleções, né? Nós estamos fazendo o melhor uso dos nossos recursos? Qual a proporção de compartilhamento que nós oferecemos para a nossa instituição? Já que a gente não tem dinheiro para comprar tudo, a gente precisa buscar parcerias. E onde estão essas parcerias? São outras bibliotecas universitárias, são outros institutos de pesquisa. Será que a gente conhece, a gente sabe onde está sendo produzida essas informações? A gente busca construir essa rede, né, das nossas bibliotecas? Como é que está isso dentro do nosso fazer, né? Então, outro aspecto que a gente precisa considerar dentro dos nossos dados, né, de formação para formação e desenvolvimento de coleções é quantos profissionais são formados. Porque entrar, todo mundo divulga, né? Tem tantas vagas, né? Temos que ter tantos livros na proporção que o INEP solicita e tudo mais. Então, é um investimento inicial que a universidade tem. Agora, esse investimento inicial, quando é o final do curso, a gente leva isso em consideração? Quantos profissionais aquele curso formou? Eu tenho cursos que são extremamente caros no início e que formam poucos alunos. Então, isso fez com que eu mudasse toda a minha política de aquisição. É importante atendê-los? mas para a instituição, até quando isso é válido, né? Qual é a taxa de evasão da graduação nesse curso? É altíssima, mas por que motivos? São motivos relacionados a nós, bibliotecas, ou são razões pedagógicas, ou são sociais, ou são econômicas? Quais são os motivos? A universidade produz essa informação, a gente tem que ir atrás dessa informação. Dependendo da forma administrativa que a universidade se apresenta, você vai descobrir essas informações em vários instantes. Cabe a gente juntar essas informações
e ter uma visão daquele curso, entender. Não basta só dizer, não, eles não vêm na biblioteca porque não tem divulgação, porque a gente não vai ter eles, ou porque os professores não incentivam. Não, existem outras razões que precisam também ser ponderadas. E essas outras razões, às vezes, elas têm mais peso do que a questão da divulgação. Né? O que a universidade também produz em termos de patentes, de protocolos, de literatura científica de impacto, né? No caso da Unirio, a gente tem uma área artística e cultural muito forte, esses bens também precisam ser computados como produção da instituição. Como eu organizo essas informações para que a universidade possa ter isso muito claro? Através da biblioteca digital, dos nossos repositórios digitais, essas são ações que estão todas entrelaçadas, né? A disponibilização de informações interfere? A forma como a gente apresenta essa informação para os nossos usuários, ela vai interferir ou não? Era uma questão que tinha uma resposta, que eu confesso para vocês que hoje já não quero me arriscar a dizer, porque tudo mudou tanto, a gente está vendo que a disponibilização do que a gente tem dentro da biblioteca não pode ser totalmente utilizada nesse momento, então a gente tem uma visão do eletrônico, do digital, poderosa nesse momento. Né? Mas a gente precisa pensar nesse conjunto de questões para a tomada de decisão. Né? Uma das coisas que eu venho adotando são coleções digitais, aquisição dessas coleções, mais serviços, nunca só a coleção, porque senão é como comprar um livro e deixar ele na estante. Se a gente não tem serviços voltados dentro dessas coleções digitais para os nossos usuários, para os nossos objetivos, a gente acaba ficando numa situação de que gastou, investiu, não é gastou, você investiu numa área, mas o resultado, o retorno institucional não foi tão importante. A questão do reempacotar, criando novos pontos de articulação do acervo, isso é uma tendência. Né? A herança documental e o patrimônio bibliográfico e cultural nas localidades, isso também é uma coisa que precisa ser vista. Né? E o que eu falo para a minha equipe, compartilhar, compartilhar e compartilhar. Então, nesse sentido, nós contamos com umas redes que vêm funcionando muito bem. Né? A Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, a CBBU, criou um maior... Eu não tenho dados do Comut para dizer, mas acho que atualmente o Coopera é o que mais fornece documentos. Se você olhar, ele não parou de funcionar, é um serviço que continua ativo e muito ativo. Né? Então, assim, a troca livre, veja bem, não existe nenhum recurso financeiro aí envolvido, né? Mas a rede funciona, que é uma maravilha. O Comut, eu vejo o Comut como um recurso para você conseguir alguns materiais especiais do exterior, né? Que é mais fácil, às vezes, de você conseguir via o Comut. Mas, como um serviço de troca de informações, ele precisa ser remodelado, ele precisa ter uma atividade digital maior, como a que a gente tem lá na OCLC, que eu vou chegar lá daqui a pouquinho para falar para vocês. Regionalmente, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o compartilhamento de bibliotecas, que também é um grande ambiente de troca de informações. Mais recentemente, temos o Sofia, que a Unirio usa o Sofia como software gestor da biblioteca, e nós temos
uma rede de usuários, onde a gente também troca esse tipo de informação, a gente consegue obter informações para os nossos usuários, assim como o Pérgamo também tem, né? Eu não sei se o Aleph tem, mas o Pérgamo e o Sofia eu sei que são dois que têm essa rede de apoio às bibliotecas. E esse da OCLC, o WorldShare, que é uma rede poderosa, internacional, que trabalha com a questão só digital, a gente até pode eventualmente solicitar a vinda de um livro físico, né? Mas isso é demorado, nosso correio não é bom, leva muito tempo no trânsito, sem falar que esse material pode ser desviado. Então, assim, a melhor forma é você estar utilizando um serviço digital. Aqui eu faço um parênteses para contar a nossa experiência. Nós abrimos o nosso catálogo na OCLC e em uma semana nós tivemos uma procura internacional das pesquisas produzidas na nossa instituição e aqui no Brasil muito grande. Então, esse é um recurso importante que a gente precisa compartilhar, né? Porque por ali eu consigo obter documentos digitais. Em regras tem algumas têm valor e outras não, mas você consegue ampliar o teu acervo para o seu usuário, né? E aqui eu mostro para vocês que essa questão do digital, ele precisa estar dentro de uma estrutura de biblioteca digital muito grande, né? E nós aqui na Unirio, nós optamos por trabalhar com vários repositórios, e aí eu mostro para vocês aqui, ó, tudo que é marronzinho, dessa estrutura de biblioteca digital, é o que a biblioteca tem gerência desses conteúdos. Tá? O que está em verde, né, são repositórios ou silos de informação, como agora se usa bastante, né, que a biblioteca dá suporte, mas ela não administra o conteúdo ali do ponto de vista de colocar a informação ali. Você tem um trabalho da tua comunidade participar. Entrou uma mensagem aqui. Vou tirar, depois eu falo com o Geisa, ok? Então, e os silos em azul são grandes portais de conteúdo que nós podemos acessar por conta de convênios e acertos outros que a instituição faz. Só que, para gerenciar isso tudo, a gente precisa ter um serviço de descoberta. No nosso caso, a gente usa o EDS, né? Mas é fundamental que se trabalhe com diversos silos, que a gente vai construindo silos de informação e vai agregando tudo numa única fonte de pesquisa para o nosso usuário. Essa aí é a estrutura da nossa biblioteca digital na Unirio. A gente tem aqui a parte de catálogos, onde a gente coloca os nossos livros em papel, o nosso banco de peças, os livros digitais, as teses e dissertações, bases de dados. A gente tem também objetos tridimensionais, porque nosso acervo tem uma parte de objetos museológicos grande. Então, a gente está também aí pensando em desenvolver alguma coisa relacionada a isso. Inicialmente, isso estaria dentro do nosso catálogo, mas ele vem crescendo. Existe um projeto em que ele está crescendo tanto que ele vai se transformar num outro silo de informação que a universidade possa também colocar as suas outras coleções de objetos museológicos. A Unirio tem um curso de museologia, o primeiro curso de museologia do Brasil,
tem programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em museologia, mas nós não temos nenhum museu. Então, as coleções da universidade, elas estão espalhadas em diversos departamentos, em unidades. Então, criar um silo específico para coleções tridimensionais é uma meta nossa também. O que a gente tinha imaginado para 2020? Né? 2020, nós tínhamos imaginado trabalhar com essa constituição aqui de biblioteca digital. O repositório, o portal de periódicos da universidade, aí aqui já entra o repositório de eventos que acontecem na Unirio, né? Não necessariamente são trabalhos da nossa comunidade, mas sim trabalhos que foram apresentados na universidade, os nossos conteúdos assinados, né? Mantivemos os nossos 3 aqui e estamos em desenvolvimento desse ambiente acessível aqui em plataforma de ensino à distância. Por que isso? Porque existe uma chegada de alunos com necessidades especiais e nós temos que ter recursos para esses alunos. Não basta estar só o livro na estante ou o acesso aberto de forma digital para aquele item. A gente precisa levantar quais são as reais necessidades. E nesse sentido que a gente estava iniciando os trabalhos, nós mapeamos a quantidade de alunos portadores de necessidades especiais da universidade, o tipo de necessidade que esse aluno apresentou ao ingressar na universidade, que ele declarou, e também tem isso, né? Tem alunos que declaram e tem outros que não declaram, mas isso às vezes atrapalha o desenvolvimento do aluno durante o curso e ele acaba abandonando. Então, essa também é uma forma de você estar atento à qualidade e o quantitativo de profissionais que a universidade vai entregar ao final do curso. Então, esse é um trabalho em que nós iríamos pegar as bibliografias básicas dos cursos que apresentam a esses alunos e trabalhar com os professores a melhor forma de mudar aquele conhecimento que está registrado ali no livro, por exemplo, e como é que nós poderíamos passar ele para um audiolivro? Como é que nós poderíamos oferecer para o aluno uma atividade que ele possa mexer na velocidade daquela leitura ou não, e aí acabar usando de forma real aquele material. Então, a gente estava programando isso para esse ano e seria feito dentro da plataforma Moodle, tá? Por cursos, e seria colocado no nosso serviço de descoberta. Só para letras grandonas. Porque letras grandonas você vai ocupar muito espaço. Diminui isso. Tem alguém com o microfone aberto, por favor. Já fechei, obrigado. Então, era o que a gente estava pensando para 2020, né? Mas a gente também tem aqui no horizonte, você colocar dentro da nossa biblioteca digital outros serviços, né? A gente abrir para uma integração com a plataforma Lattes, com o CID, né? Construir novos silos de informação, porque nós recebemos arquivo pessoal. O Henri também tem um sistema de arquivo. Tem um sistema de arquivo. Mas o doador, que fez a doação do acervo pessoal, e é um ex-reitor da universidade, ele queria que ficasse tudo junto, o arquivo e a coleção bibliotecária dele, né? A coleção bibliográfica, a coleção de discos, tudo isso ficou junto conosco. Nós precisamos dar conta desse material. Tem também objetos tridimensionais, existe uma coleção de máscaras de diversos lugares do mundo, isso também está
no nosso acervo, e a gente precisa tornar essas coleções visitáveis, organizadas e dentro de um ambiente digital, né? E nos deparamos também agora com uma necessidade muito grande de tratar essas questões que coloca aqui. Como é que você vai organizar a webinar toda da universidade que está sendo produzida aí em toques, nem sei dizer se de caixa, mas as pessoas estão construindo vários webinários e precisam referendar isso até para comprovar. E neste momento a universidade não tem aula presencial, mas ela oferece vários conteúdos, não só os conteúdos tradicionais de quem tem ensino à distância, porque se vocês lembrarem lá no início, a gente só tem 4 cursos de ensino à distância, mas todos os cursos de graduação e de pós-graduação estão produzindo outras formas de conteúdo e de aulas, né? E quem é que vai organizar isso no futuro? Porque a gente vai passar dessa fase. E isso vai ficar, isso é um registro desse momento que a gente está vivendo. Então, a biblioteca também tem que pensar como ela vai tratar isso, né? Os posts das redes sociais também, que tem muita coisa que é interessante, né? Os tutoriais que a gente tem que produzir, e agora estamos produzindo e revendo uma série deles, porque a gente precisa estar antenado com a necessidade. Todas essas ações que eu apresentei para vocês, elas são fundamentais na hora em que vai se pensar na questão da formação e desenvolvimento das coleções, né? Então, era essa a minha visão para vocês hoje, dentro da nossa perspectiva anterior à Covid-19. Eu agradeço a vocês, então. Márcia, nós é que agradecemos. É uma fala, acho que excepcional nesse momento. A gente está acompanhando essa mudança de perspectiva, principalmente quando a gente tinha no passado, eu falo por mim, assim, pensando, tenho formação já de 20 anos, onde se falava em desenvolvimento de coleções, a gente era muito centrado no papel, e mesmo não só a informação, essa tua fala final ali engloba muita perspectiva que eu também defendo, que o recurso que a gente precisa para uma atuação, ele não é necessariamente um resultado de uma pesquisa, quando a gente pensa em um livro, um artigo, que está numa revista, mas que outras fontes de informação a gente tem. Então, eu acredito que essa percepção de pensar que recursos de informação que hoje estão embasando a nossa atuação, e principalmente através de uma ferramenta de pesquisa online, que dá acesso a recursos online, eu acho que assim, favorece demais, inclusive, a percepção de como o bibliotecário agora, cada vez mais, está exercendo um papel muito importante no que colocar à disposição para os nossos usuários. E eu sempre reforço isso, como a própria EBSCO também sempre reforça, da seleção importante de materiais que ou são de editores ou que o bibliotecário vai lá e avalia e faz a curadoria e diz, não, esse é um material que eu preciso utilizar. E é um material que eu preciso, então até reforço esse conceito da necessidade, porque não adianta eu dizer que eu tenho um acervo de milhares de registros ou títulos e se eles efetivamente não têm o seu uso. Então, resgatando o início da tua fala de que cada vez mais a gente precisa também adotar métricas, e até tem uma pergunta que eu vou usar no final, que o Pascal até já deixou para a gente, que é a respeito de como é que tu obtém essas métricas de uso. Então, já estou adiantando a pergunta, mas que a gente vai também reunir no final para que a gente responda. Ok. Tem muita pergunta? Vamos ouvir o Jonathan e depois você Isso, a ideia é que o pessoal também tiver perguntas, pode ir colocando no chat, eu vou estar coletando elas aqui. O pessoal, se puder indicar também a sua cidade, a instituição, a gente depois lê juntos as perguntas para a Márcia e também para o Jonathan. A hora que tu quiser abrir teu microfone também está fechado, daí a gente já pode começar. Tá me ouvindo? Agora sim. Legal. Bom, quero, antes de mais nada, obviamente agradecer a oportunidade que a EBSCO está fazendo os webinars, realizando nessas últimas semanas. Dar os parabéns à organização, né, Michelangelo? Você está à frente de todo esse processo.
Márcia, parabéns pela apresentação. Acredito que é um bom introdutório para o assunto que eu vou abordar agora. Tá? O Michelangelo já me apresentou no início da apresentação, mas meu nome é Jonathan. Eu sou o gerente de vendas responsável pela linha de produtos dos editores internacionais que a EBSCO representa no Brasil. Então, nós temos um catálogo de editores exclusivos, que eu vou apontar alguns que vai fazer sentido com a apresentação, e, obviamente, a parte do GOLB, que é o fornecimento de livros impressos e eletrônicos. Tá? A ideia da apresentação é fazer algo trazendo informação, tá? Deixando o lado de vendas de lado, sim, reforçando aqueles que já conhecem o serviço que a EBSCO realiza, o serviço que a plataforma GOLB traz para a comunidade acadêmica, científica, corporativa, governamental, quem tenha interesse e acesso a conteúdo na área de pesquisa e estudo, e, obviamente, trazendo esse conteúdo novo para aqueles que não sabem o que inicialmente esses editores, as plataformas e até a EBSCO tem como atendimento. Antes de tu começar a tua apresentação, eu gostaria de fazer a leitura da tua biografia também, como eu falei antes da Márcia, para que também todos tenham essa informação, que eu sei que tu visita bastante instituições, mas como eu falo hoje, a gente está com um público bem amplo aqui, estamos com quase 250 pessoas do norte ao sul do Brasil. Então, vou te apresentar. O Jonathan, então, como ele comentou, ele é gerente de vendas no Brasil da unidade de editores internacionais e-GOLB, que a gente vai conhecer agora. Ele possui formação como publicitário com pós em administração de negócios pela McKinsey. O Jonathan tem experiência de 8 anos no mercado editorial, sendo 5 deles na EBSCO. Agora sim, Jonathan. Maravilha, obrigado, Michelangelo. Bom, então, seguindo, até aproveitando a apresentação da Márcia, onde a EBSCO se encontra hoje, né? A EBSCO se encontra um trabalho que ela já vem fazendo aí há mais de 70 anos, no fornecimento de conteúdo acadêmico científico para a comunidade. Tá? Então, a ideia é que a EBSCO consiga fornecer e atender a necessidade do usuário final, seja ele em qualquer âmbito, né? Um profissional individual, um profissional de uma instituição acadêmica, um cientista, um hospital, um governo, e a gente abre esse leque de conteúdos tanto no periódico como no livro. Tá? A ideia da formação de coleção, obviamente, ela atende o conteúdo quando a gente fala nos journals, nos periódicos. Porque você pode você pode construir o seu acervo também no formato periódicos. A apresentação que a gente vai seguir agora, ela tem um foco maior na dinâmica de livros. Então, eu vou falar praticamente sobre os e-books. Então, a agenda vai seguir abrindo com o GOLB, mostrando quem é a plataforma, como que essa plataforma pode auxiliar no desenvolvimento de coleções nas instituições, como pode auxiliar o usuário que está pensando, pegando os slides que a Márcia comentou de tendências, as estatísticas, o slide dos 14 indicadores, então custo, investimento, ou até mesmo no slide de estratégias para contornar o problema financeiro. Porque hoje, inicialmente, a gente está vivendo um problema logístico, ou seja, de acesso. Eu não tenho o meu usuário tendo acesso ao material físico, e é também um problema financeiro, porque se eu não tinha uma coleção, eu tenho que montar essa coleção, ou se a gente avalia um conteúdo que tem uma precificação, quando eu falo de GOLB e de editores, eu tenho uma precificação que é baseada em dólar, a gente tem um câmbio com uma alta elevação nesses últimos dias. Então, isso faz com que gere um problema ou gere uma situação que a instituição precise resolver. Então, alguns pontos que eu vou falar sobre GOLB e os editores vêm a calhar para que facilite um fluxo de avaliação e montagem dessa coleção. Quando eu entro em editores internacionais, obviamente, dentro do GOLB eu tenho esses editores, né? Então, eu dando exemplos,
Dentro do Golb eu tenho a Cambridge, dentro do Golb eu tenho o Oxford, Sage, tenho o I3E, tenho os títulos que são impressos, tenho os títulos que são eletrônicos, mas eu tenho negócios distintos. Eu tenho facilidades de um lado, facilidades de outro lado e recursos que irão facilitar o acesso e a aquisição desse conteúdo. Então, quando eu falo em editores, análise de acessos negados, então as estatísticas, quais são esses que a gente chama de turnaways, esse clique sem resultado por parte do usuário, como eu faço essa compra de título a título, que hoje já é possível no Golb, mas como eu trago isso para o editor, descontos. Então, como que eu consigo agregar descontos gradativos nesse momento que a gente tem essa avaliação financeira, como isso vem facilitar e, obviamente, esses modelos de EBA e EBS, que são os modelos baseados em evidência. Então, como que eu maximizo o recurso que eu tenho de uma maneira a facilitar a montagem da minha coleção? Quando eu entro no Golb, somente uma visão geral, a EBSCO já faz o trabalho de fornecimento de periódicos internacionais, montagem de bases de dados, fornecimento de bases de dados, criações de ferramentas que facilitam esse gerenciamento e essa dinâmica nesse mundo acadêmico. A YDP Golb faz isso também há mais de 40 anos. Então, é uma empresa norte-americana, como é a EBSCO, que pensou lá desde o início no fornecimento do conteúdo acadêmico, focado no fornecimento eletrônico, através da internet. E aí, em fevereiro de 2015, a EBSCO, como já tinha essa expertise e esse contato com instituições no mundo inteiro, resolveu fazer a aquisição de mais uma ferramenta e integrar o conteúdo de livros impressos e fortalecer o eletrônico dentro do know-how, da parte de conhecimento da EBSCO. Interessante do Golb é que é uma ferramenta através de um site, então é um grande shopping de livros acadêmicos, acadêmico-científico, então eu tenho um usuário e senha, eu tenho acesso a essa infinidade de recursos voltados para e-books e livros impressos. Então, quando eu falo isso, qual é esse universo? É um universo de 17 milhões de livros, onde a gente tem, obviamente, a sua maioria no formato impresso, que é o formato, como se chamar assim, de tradicional e culturalmente mais utilizado, mas eu tenho o ponto principal, que é esse 2,5 milhões de e-books trazendo a facilidade e acessibilidade no formato eletrônico. E um ponto interessante aqui, que faz sentido quando a Márcia apresentou ali falando sobre EDS, ou eu sobre falando de uma ferramenta de descoberta, ou de um EBSCO Host, que é o gerenciador das bases da EBSCO, dos livros da EBSCO. Desses 2,5 milhões, eu tenho mais de 1 milhão de e-books licenciados no fornecimento através do EBSCO Host. Isso facilita o usuário na integração e pesquisa do conteúdo. Quando eu falo em editores, eu tenho os 20 maiores editores dentro da plataforma, eu tenho editores acadêmicos, editores universitários, eu tenho essa facilidade de encontrar o livro, esse conteúdo. Ah, mas eu tenho somente títulos internacionais? Não. Hoje a EBSCO, desde do ano passado, né, na verdade a gente vem buscando aí desde que adquiriu o Golb, principalmente quando a gente fala no mercado brasileiro, que tem uma dificuldade por questão da língua, né, porque o português brasileiro, vamos chamar assim, né, é só falado aqui no Brasil. Então eu tenho uma dificuldade de montar uma coleção que atenda o meu usuário, que tem uma certa dificuldade em línguas estrangeiras, como em sua maioria é o inglês, e depois a gente tem também o espanhol. Então eu tenho editoras hoje dentro do portfólio, como SESI, Contexto, Bookwire, Fletcher e algumas outras, que pode ter o fornecimento desses títulos também pelo EBSCO Host e pelo Golb. Uma outra informação que vale a pena mencionar é a Golb Book Zone. Então, eu tenho instituições ao redor do mundo que também estão comercializando os seus títulos. Essa é uma atividade que funciona de fora para dentro, ou seja, em sua maioria, títulos que estão disponíveis em instituições nos Estados Unidos para fornecimento no mundo, principalmente o Brasil.
Forma de pesquisa, muito simples. Então, eu tenho o mesmo formato como se fosse uma base de dados. Eu posso procurar em palavra-chave, título, ISBN, qualquer palavra, todas as palavras. Eu posso, obviamente, fazer um filtro numa pesquisa mais avançada entre título e editora, autor e editora, editora e um LC, né, um Library of Congress, uma classificação que eu já tenho estipulada. Eu quero saber o Library of Congress com um título, eu consigo ter essa pesquisa ampla, aberta, e para facilitar o retorno no conteúdo. E um ponto importante também, é uma plataforma gratuita. Tá? Esses recursos que eu estou mostrando e esses serviços que eu estou falando até agora, eles são gratuitos. Ou seja, eu posso fazer a criação de um usuário, cadastrando a instituição, e a partir de amanhã você já vai ter acesso a essa ferramenta e vai ter acesso à sua pesquisa. Criando usuários, eu tenho um usuário de compra, eu tenho o meu docente que quer fazer uma indicação de títulos. Muitas vezes eu recebo algumas cotações e tem um título que já não existe mais, que já está fora de publicação, que já não tem mais impressão, só que o docente não tem essa informação. Chega no profissional ali que está montando, o bibliotecário, o profissional que trabalha na biblioteca ou que faz o gerenciamento de coleções, ele não vai ter essa informação. Pelo Golbe a gente consegue saber se ele está disponível ou não na plataforma. E quando eu tenho o retorno dessa pesquisa, eu tenho filtros para facilitar esse processo. Então, eu posso verificar se ele está impresso, se ele está eletrônico, de que região que ele qual é o nível do conteúdo, qual que é a classificação no Library of Congress. Então, legal, eu usei um termo genérico na minha pesquisa. Eu coloquei um título, eu coloquei um autor na minha pesquisa. Eu quero saber se ele está na parte linguística, se ele está em ciências sociais, se ele está em matemática, se ele está em botânica, se ele está em astronomia. Eu consigo utilizar esses filtros para facilitar o processo. E o retorno é uma informação bem completa. Tá? Eu tenho informações se a gente olhar em cima desse slide, está escrito Shipped Item, ou seja, significa que esse título, isso aqui foi realmente uma venda que eu fiz para um cliente da EBSCO, e esse título já foi entregue. Esse é o primeiro controle de duplicado que eu tenho. Então, quando eu vou fazer uma nova seleção, ele já vai informar, dizendo, olha só, esse título a sua instituição já comprou. Ele faz, obviamente, um rastreio, um registro de acordo com os IPs da instituição que estão cadastrados, e eu já consigo ter essa primeira informação de controle de duplicados. E aí eu vou trazendo informações como título, autor, editora, ano de publicação, ISBN, qual é o local de publicação, qual é a classificação desse título no Library of Congress, qual é o assunto principal desse conteúdo, e isso é formado por profissionais Golbe, EBSCO, que estão, toda vez que se recebe um título de novo na plataforma de venda, ele faz essa avaliação do conteúdo e consegue inserir essa informação. E aí eu tenho aqui a visualização. Então eu posso escolher esse título no EBSCOhost, como eu estou falando de eletrônico, né? Na plataforma da McGraw-Hill. Tenho a ideia do Golbe é fornecer o título ao usuário. Tá? Então eu também tenho o conteúdo na plataforma da ProQuest, na eBook Central. E aí eu tenho informações de um usuário, 3 usuários, usuários ilimitados, eu já trago os valores deles, obviamente sempre em moeda internacional, o dólar como moeda principal, e eu consigo ter acesso a essa informação. Quando eu analiso esse próximo quadrante, eu vejo a disponibilidade, se ele está disponível para o meu território, se ele já diz sobre esse contract on file, significa que a instituição já tem um registro de IPs junto à EBSCO e ele já retorna informando que o título está disponível para compra. E esse próximo quadrante eu mostro referente à visualização. Ou seja, eu estou buscando uma avaliação do conteúdo, eu preciso checar esse título. Então, eu tenho a visualização
a pré-visualização desse título com informações do conteúdo. Tá? Então, eu tenho ali o meu sumário, eu tenho algumas ferramentas que eu consigo utilizar e, propriamente, a página onde eu consigo navegar nessa visualização. Aqui a gente tem uma informação sobre série ou coleção. Então, se ele faz parte de uma série, estamos falando em montar uma coleção. Qual é a dinâmica da gente trazer, voltando ali para custo, voltando ali para aquele problema que a gente, muitas instituições estão vivenciando, que é o problema financeiro, como eu vou facilitar esse conteúdo para a minha instituição? Então, aqui você tem a possibilidade de ter a aquisição de título por título. Eu quero comprar um título, eu não preciso comprar uma coleção inteira. Mas aqui eu tenho a possibilidade de entender, legal, eu estou montando essa coleção para um docente, para um curso, para uma coordenação. Esse título faz parte de alguma série, de alguma coleção? Essa informação já chega abastecida no título propriamente dito. Então, ali eu tenho o título fazendo parte de uma série. Então, essa aqui é a parte de epidemiologia e bioestatística, uma monografia. Tenho informações que esse título está disponível também no formato impresso. A série também está no formato impresso. Quando eu visualizo na parte de gestão desses títulos, como que eu sei que o título está chegando? Qual é a velocidade desse título? Aqui eu tenho um recurso no próprio título. Se eu pesquisar pelo ISBN, pelo título novamente, se eu entrar nas minhas compras realizadas, eu tenho essa visualização. Então, eu sei que ele foi enviado para a instituição no dia 13 de julho do ano passado. Quando eu olho nessa tela aqui embaixo, a gente visualiza que o pedido foi feito no dia 12 de julho e ele foi enviado no dia 13 de julho. Ou seja, um título adquirido pelo EBSCOhost, eu tenho uma liberação do link em 24 horas. Isso significa que a instituição pode ter acesso ao conteúdo e fazer essa divulgação para a instituição no dia seguinte da compra. Tá? Isso facilita que vocês insiram no sistema de biblioteca de vocês, falando de modo geral, coloca ali naquele campo 856, subcampo 1, o seu usuário já vai ter acesso ao título liberado. Eu acredito que alguém deve estar com o áudio aberto. Aqui, novamente, essa é a visualização de uma invoice. Então, o título tem ali essa rastreabilidade. Eu consigo ter acesso à invoice diretamente pelo sistema. Eu não preciso ficar fazendo inúmeras solicitações para solicitar um documento para aprovação de pagamento, para fluxo, para controle interno. Então, de uma forma resumida, o Golbi é uma ferramenta e possui um time focado em atendimento das necessidades que a instituição precisa. Tá? Ou seja, maximizando o orçamento, buscando economizar o fluxo de trabalho, conectando usuários, ou seja, eu tenho ali o meu docente se comunicando com o profissional que está gerenciando essa coleção de uma forma mais efetiva e mais assertiva, fornecendo dados de títulos que ainda estão disponíveis, sempre buscando o desenvolvimento da coleção. O meu segundo ponto aqui falando desse tópico, do slide, é sobre livro impresso eletrônico. É uma ferramenta que tem possibilidade de fornecer uma informação sobre livros impressos e eletrônicos. E aqui são os 5 pilares e a gente tem um resumo do que é realmente o Golbi. Então, é uma vantagem você poder ter acesso a esses aproximadamente 17 milhões de títulos, sendo eles 2 milhões em formato eletrônico, mais de 1 milhão através do EBSCOhost, né, licenciado. Isso facilita muito a gestão e pesquisa do usuário. A gente tem o que a gente chama de simplicidade. Então, no mesmo lugar, eu consigo fazer essa avaliação. Criações de perfis. Tá? Então, eu posso criar o perfil do docente, o perfil do comprador, o perfil de quem está gerenciando esse acervo. A vantagem dos serviços técnicos. Eu tenho a possibilidade de opções de catalogação, de processamentos físicos. Então, eu tenho a possibilidade de já receber os mark records. Eu tenho a possibilidade de auxiliar e facilitar o trabalho na ponta. A ideia é sempre facilitar o fluxo
de trabalho. E é aí onde a gente entra nesse item de integração e descoberta, que a gente chama de vantagem ILS, né, ALS, que é essa integração com os sistemas de biblioteca. Hoje, obviamente, quando eu falo em integração, eu tenho essa comunicação através de APIs, onde eu consigo fazer uma compra no Golbi e mandar esta informação para o sistema de biblioteca, e eu tenho a integração através desses links e desses marks com o sistema de descoberta. O EDS é esse nosso serviço, esse nosso produto da EBSCO voltado para essa integração. Aqui eu tenho alguns desses sistemas, e nós temos o Folio, que é o sistema que hoje a EBSCO está dando suporte e apoiando a evolução e a construção dessa plataforma para que facilite a vida do usuário lá na ponta, seja ele o usuário final, né, um aluno que está pesquisando um título dentro de uma plataforma, ou quem está gerenciando, quem está adquirindo, quem está comprando ali, montando essa coleção. O último slide falando sobre Golbi, que a partir do momento que eu tenho acesso a essa plataforma, eu tenho algumas facilidades, alguns recursos. Então, eu tenho listas que são formadas, que são criadas pelos nossos especialistas, então, de um editor X numa área Y, eu tenho de um autor X numa área Y, eu tenho todas as coleções dos editores que estão disponíveis, webinars, tutoriais, sempre buscando esse auxílio na ponta. Entrando em editores internacionais, aqui eu trouxe alguns dos editores que possuem modelos de negócios que visam facilitar uma formação da coleção de uma forma de desenvolvimento mesmo, desenvolvimento da coleção, não fazendo com que a instituição seja obrigada a despender de milhares de dólares para comprar centenas de títulos para utilizar 1, 2, 3 títulos. Não, esses editores buscaram entender e trazer para a sociedade acadêmica, trazer para esse mundo acadêmico, esse mundo de necessidade de títulos internacionais, no fornecimento e abastecimento de conteúdo de grande importância, de grande valia. Então, eles identificaram e geraram algumas ferramentas, como o relatório de acessos negados, para facilitar oportunidades de negócio, como é o processo do EBA, né, o EBA, que é o Evidence Based Acquisition, que é a compra baseada em evidência. Eu realmente vou comprar aquele título que eu preciso. Eu estou estudando uma oportunidade de deixar o meu usuário em contato a um item com uma verba, com um custo limitado. Então, eu não preciso hoje comprar uma coleção de 100 títulos para acessar 2. Eu não preciso despender de, por exemplo, $10.000, sendo que se eu tivesse $300, $400, $500, eu conseguiria ali comprar 1, 2, 3 títulos numa plataforma. E aí, obviamente, eu tenho esses editores trabalhando de uma forma para simplificar e auxiliar no processo. Então, com o DRM Free, né? Então, sem o Digital Rights, disponíveis nos formatos de HTML, PDF, gerenciamento através de IP, proxy, Shibboleth. Aqui a gente vê a informação da Taylor & Francis ali em cima. Eu só fui colocando essas informações e o logo das instituições, as editoras nos slides, para facilitar um pouco mais só a divulgação. Mas todos eles giram em torno dos mesmos princípios básicos, tá? Que é facilitar o acesso ao conteúdo. E aí, quando eu falo em materiais promocionais, em treinamentos, a gente tem tanto a equipe da EBSCO, que está capacitada para fazer esse processo, temos eu aí na linha de frente, temos a equipe do Brasil, que alguns são bibliotecários e consegue ter esse conhecimento de passar para frente através de treinamentos. Esse aqui é um exemplo de relatório de estatísticas de acesso negado, ou seja, eu consigo identificar
e eu trago o slide também da Márcia sobre estatísticas, eu preciso avaliar qual é a necessidade, por que eu preciso desse título. Então, eu tenho ele no formato da visualização. Eu posso ver que nesse primeiro título eu tive 99 tentativas de acesso no mês de março. O que será que aconteceu no mês de março nessa instituição? Eu tenho outros títulos que estão distribuídos no decorrer dos meses. Aqui eu tenho uma avaliação de 12 meses. Então, esse relatório vai auxiliar e identificar que, por exemplo, aqui eu tenho uma relação de aproximadamente 20 títulos que foram muito pesquisados. Eles tiveram uma procura muito grande pelos usuários e eu não tenho esse título no meu acervo digital. E as possibilidades que eu tenho, como Sage, Emerald, trabalhando em títulos restritos, eu posso fazer o que a gente chama de pick and choose. Eu vou lá e escolho realmente o título que eu preciso e vou fazer a compra daquele título. Eu vou numa área específica, eu preciso de negócios, eu preciso de ciências sociais. Não, eu tenho um volume interessante para comprar esse título, eu tenho uma área, um ano de publicação para comprar esse título, e é onde você entra na avaliação do EBA. Então, o EBA é um modelo de negócio que traz um misto entre assinatura e perpetuidade desse título. Eu posso escolher algumas áreas, algumas coleções, e vai ter uma precificação. Essa precificação vai variar muito de editor e de instituição, que depende muito da quantidade de usuários que vão ter acesso a esse conteúdo, e eu consigo viabilizar o mesmo valor investido na assinatura, eu reverto ele na aquisição do título. Então, por exemplo, se eu tivesse, voltando a esse slide, jogando um valor que a assinatura desses 20 e poucos títulos aqui custasse $1.000, então eu teria, por um período de 12 meses, acesso às coleções desses títulos e no final desse processo, durante esse processo, no começo, se for uma instituição pública que precisa comprovar a compra de um título, eu já reverteria esses $1.000 em aquisição dos títulos selecionados. Tá? Lembrando que o título tem uma precificação do valor de capa, mas eu maximizo e identifico quais são os títulos de real necessidade. Tá? Então, a ideia da apresentação era mais deixar vocês em contato, quem está nos ouvindo, deixar em contato como que a EBSCO, junto aos editores e junto às suas plataformas, visa e pensa como que a gente pode auxiliar o usuário. Né? Porque eu acredito que a instituição sempre está pensando no usuário final e nós também estamos pensando junto no usuário final. E o que está envolvido nisso antes? Está envolvido em recursos, em serviços, em plataformas, e essa é a ideia que a EBSCO busca, tanto dentro de casa, com as criações das nossas plataformas, fomento de plataformas que são apoiadas, como o Folio, até mesmo as plataformas dos editores e parceiros. Tá? Aqui eu vou deixar o meu contato, eu poderia falar muito mais sobre particularidades de editores, particularidades do Golbi, mas a gente se estenderia muito e eu acho que a ideia é trazer um conteúdo para vocês que vocês possam utilizar no futuro. Então, qualquer solicitação tem o nosso chat para fazer a pergunta agora, tem o meu e-mail, telefone. Estamos agora voltados para a parte digital, então pode mandar e-mail para a gente, pode fazer o contato com a gente, que a gente vai da melhor forma atender e buscar solucionar e auxiliar vocês nesse processo. Mais uma vez eu agradeço a todos que estão participando desse webinar de hoje, que participaram dos webinars que aconteceram nas semanas passadas e que nós teremos ainda acontecendo durante os próximos dias. A EBSCO, obviamente, por me convidar para participar dessa apresentação, e parabéns, Michelangelo, pelo gerenciamento e Márcia pela apresentação anterior. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, Jonathan, e eu, claro, falo por já conhecer bastante, tive o prazer, inclusive, de visitar a sede, e até é importante mencionar para vocês, a Globo, então, é um negócio novo da EBSCO, ele foi adquirido
recentemente, e ele tem uma instalação física nos Estados Unidos, onde é praticamente uma fábrica. É muito interessante que vocês até tenham essa percepção, porque lá chegam 10 mil livros por dia, e saem de lá 10 mil livros todos os dias. Então, é uma fábrica mesmo, como a gente fala, e junto com isso, claro que eles têm a parte toda de serviços. Então, como o Jonathan comentou, que eles fazem, por exemplo, catalogação desses materiais, preparo físico e, inclusive, outras soluções. Eu vou deixar agora aqui aberto para perguntas. A gente já tem aqui algumas perguntas. Eu vou compartilhar de novo o monitor só com a informação aqui do título. E já vou começar a fazer a leitura das perguntas e até indicar para a Márcia, se ela puder já também deixar o microfone dela aberto. E do Jonathan também, para que a gente possa fazer a leitura das perguntas e poder daí dar prosseguimento. Em primeiro lugar, vou fazer aqui uma fala da Márcia do Carmo Sá Barreto Ferreira. Ela é da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Parabéns a EBSCO pelo evento, foi um dos melhores que participei. Márcia, obrigado por compartilhar tanta riqueza de informação. A Márcia também pergunta aqui, então, a Maria do Carmo pergunta, Márcia, gostaria de saber se a participação na ferramenta compartilhamento de bibliotecas é restrita às instituições do Rio ou outras podem participar? Bom, eu acredito que sim, que possa participar. Ela é voltada para as instituições do Rio de Janeiro, né? Mas a troca de informações pode ser feita sim com outros. Existe também algumas coisas voltadas especificamente, por exemplo, a parte de artes, né? Tem a Redarte, que é também uma rede importante de troca de informações. Tem que saber qual é o ramo que você quer e aí chegar na instituição que você precisa. Muito bem. Eu acho que sim, deixou mais claro. É Maria do Carmo, ela está pedindo aqui para corrigir, porque acho que eu li errado. Ah. Tem uma pergunta aqui também, que é do Roger Cavalcante de Oliveira. Até que ponto ainda é vantajoso possuir um grande acervo físico de periódicos, sendo que a grande maioria já está disponível online? Seria viável criar uma central para colocar todo esse acervo físico, abrindo mais espaço de acervo nas demais bibliotecas da instituição para outros materiais? Essa é uma questão bem delicada, né? Porque da mesma forma que você precisa de mais espaço, porque a utilização da biblioteca, do espaço da biblioteca está muito diferente, né? As pessoas não vão à biblioteca para consultar mais um periódico físico. Essa é a realidade. Eles querem consultar via rede. Isso é um fator. Agora, nós também estamos vivendo um momento de fragilidade muito grande, que da mesma forma que esse vírus está nos atingindo, pode daqui a um tempo existir um vírus que contamine todas as redes e aí, apesar de todos os processos de antivírus, de construção, a gente pode ficar sem acesso à informação. E informação estratégica para a nossa instituição, para a nossa cidade, para o nosso país. Então, assim, uma política nacional que já existiu no passado, né? Quando o BNBU estava ativo, existiu essa construção de bibliotecas depositárias dos periódicos retrospectivos, mas não foi adiante. Quer dizer, ficou em segundo plano porque novas coisas foram aparecendo no cenário. É delicado você tomar essa decisão. Eu, na minha instituição, não gosto de me desfazer das coleções físicas. Pode ser uma posição meio tradicionalista? Pode, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente abrir mão das coleções retrospectivas que nós temos em papel. E a maioria é retrospectiva. Dificilmente você tem hoje a comercialização de revistas em papel, porque o custo disso é muito caro. Então, é mais a coleção retrospectiva. E depende da realidade de cada instituição. Você tem onde armazenar? Você tem onde guardar com segurança?
isso tudo tem que ser respondido, né? Sim, sim, é um trabalho de logística, de cuidado, de não gerar infecção, inclusive, não, ou seja, não é um qualquer lugar que a gente vai utilizar, né? Eu até deixei aqui para o pessoal, tá no bate-papo também, e está no nosso webinar. A gente vai falar, inclusive, dessa questão de preservação e proteção do nosso patrimônio cultural no dia 5 de maio. Convido a todos também, depois que quiserem já se inscrever. Vai ser o Miguel Ângel Arellano, do IBIC, e o Rui Francisco, da EBSCO, que vão falar dessa questão, do termo assim, mais amplo, e também soluções que a EBSCO hoje também já tem em relação à preservação. Então, também é uma opção interessante para que vocês se aprofundem mais nesse tema. Ler uma outra pergunta aqui, Márcia, para que a gente possa também dar continuidade. Ela pergunta a Eliene Nascimento: gostaria de saber como é feito na sua biblioteca a quantificação da física de visita diária. Ok. Nós temos as antenas, né, que marcam o fluxo, mas nós não computamos através das antenas. Cada vez que um usuário entra na universidade, ele recebe um crachá identificando de que centro acadêmico ele é. Sim. Tá? E se é visitante externo, todos têm um crachazinho que recebe. Esse crachá é por onde é feita a estatística de entrada na biblioteca. É feito diariamente pelos guardas, e isso é a divisão de atendimento ao usuário, guarda essa informação, no final do mês ela apresenta como uma estatística do setor. Sim, ele entra já com uma quantificação bem específica do número de ingressos. Sim, não, é perfeito. Hoje, quando tem essa capacidade de fazer essa integração com as estatísticas de acesso pelas catracas, dá uma noção muito forte de utilização dos espaços e ingressos. Eu sempre falo nos cursos de marketing, por exemplo, que a EBSCO oferece, que se a gente não fizer os nossos recursos, inclusive os físicos, serem utilizados cada vez mais e mostrar para os gestores esses dados numéricos ali de quantidades, fomentam para que a gente, ao mesmo tempo, possa exigir mais. Olha, eu quero móveis novos, eu quero mais Wi-Fi, eu quero uma modernização do espaço, e etc. Então, não só para isso, claro, também a questão de uso da coleção. Quem não tem catraca, que possa fazer isso eletronicamente, a contabilização através dos crachás tem funcionado bem. Sim, não, ela funciona. Deixa eu mostrar mais uma pergunta. Eu não sei, pessoal, se eu vou conseguir ler todas, por causa do horário e tudo, mas vou procurar ler algumas aqui para que a gente possa depois também compartilhar com a Márcia e com o Jonathan as outras perguntas. Tem uma pergunta importante da Sayonara Liston, que ela é do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos. Márcia, é comum em bibliotecas universitárias públicas o bibliotecário ter pouca autonomia na aquisição de novos itens ao acervo e ser algo que quase que exclusivo aos professores? Ela está fazendo uma pergunta sobre isso? É um comentário, pergunta. Olha, é normal, porque, na realidade, o que aconteceu? O desenvolvimento de coleções está muito fora da biblioteca, porque ficou na mão dos docentes. Eles dizem, olha, a gente quer esse livro que eu vou usar. Ele pode estar usando o mesmo livro há 200 anos. Sim. Nós sabemos que existem coisas mais atuais que a gente pode oferecer, mostrar para o professor, mas ele é que determina. Então, ele determina para a aula dele. Nós, como bibliotecários, temos o dever de oferecer ao nosso usuário outras coisas mais atualizadas. Né? Sim, é papel do bibliotecário. Né? É papel do bibliotecário. É um papel que nós deixamos de utilizar, de exercer há muito tempo. Por quê? A parte de periódicos, a gente confia na CAPES. Tudo que a gente precisa vai estar lá. Não é a realidade, mas a gente age assim e a comunidade acadêmica, na maior parte das vezes, pensa assim também. Quando não pensa, é que vai achar direto na internet, no Google Simples. Né? Então, isso é uma situação que a gente precisa retomar. Olha, existe sim material mais novo. Tá? O professor usa esse. A gente não pode priorizar só o que a bibliografia o professor quer.
Mas, senão, as bibliotecas universitárias vão deixar de ser bibliotecas universitárias, vão virar bibliotecas de escolas. Vai virar um grande escolão, não é isso que a gente quer. Sim. A Isabel Grau aqui até comenta isso, Márcia, porque ela fala o seguinte: é muito perigosa a noção falsa de que tudo está na internet. Muitos só estão em meio de papel, em meio impresso. É uma decisão do editor. Tanto que não é à toa que o Jonathan comentou que hoje 80% do nosso portfólio na Gobi é em papel ainda. Especialmente conteúdos locais, justamente os mais importantes para destacar a produção regional e nacional. Então, seja o papel ainda, claro, em termos de talvez um balanço entre bibliografia mais monográfica do que seriada, ainda continua em papel o livro, ainda muito, né? Mas claro que está revertendo. Aos poucos, a própria EBSCO, eu sempre comento isso. Hoje, aqui no Brasil, a EBSCO já está com mais de 16 mil títulos em português, em formato eletrônico, que podem ser adquiridos por compra individual com o Jonathan, ou mesmo com os gerentes hoje. Então, pensa que, tendo já essa necessidade, como a própria Isabel comentou, ainda, claro, não é a regra, imagina, 16 mil no universo de 18, ou 12, 13, 14, 15, 16 milhões que a Gobi tem, ainda é um universo mínimo, mas a gente está vendo que está revertendo esse quadro. É a tendência, né? Tem uma indicação aqui também da Alexandra Oliveira, uma pergunta. Márcia, ela é da Univix Vitória Espírito Santo. Márcia, o que fazer quando a instituição opta por adquirir material digital, e-books e periódicos eletrônicos, e não mais atualizar o material bibliográfico físico? Bom, aí a gente senta e chora, 2 minutos, 2 minutos a gente senta e chora, e depois a gente pega todas essas informações que a gente vem coletando, que vem trabalhando, e vai lá brigar por um espaço, por um dinheiro, para fazer a atualização. E mostrar que existe perda de informação quando se toma uma decisão como essa. Não existe tudo digital. Não existe. Há coisa de 1 ou 2 anos atrás, a Fundação Getúlio Vargas fez um seminário aqui no Rio falando da questão da biblioteca digital. E trouxe bibliotecários da Áustria, da Espanha, de vários locais, da Inglaterra também, que vieram falar sobre como isso é falso, achar que tudo está em meio digital. Isso não é verdade. Não é, ainda não é. Pode ser que a partir da experiência vivida pela comunidade internacional em 2020, isso vá ter uma aceleração de mudança. Mas ainda, até hoje, não é assim. Sim, eu tenho acompanhado esse processo. A gente fala do paradigma, né, da transição do papel para o eletrônico, e algumas pessoas às vezes se questionam por que, por exemplo, não existe um portal de livros da CAPES. E não sei se todos já sabem, assim, comentei até nos seminários anteriores, existia um projeto no passado, isso acho que uns 10 anos atrás, da própria CAPES, de criar um portal de livros. E ele esbarrou nessa questão, que os livros eram em papel. A maior parte da bibliografia ainda era em papel e continua sendo ainda, acho que defendo muito isso. A gente fala dessa questão, até uma fala da Aline Medeiros aqui, Oliveira, que está com a gente, que ela é da Avantes, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, que indicam 3 títulos de periódicos da EBSCO, com bibliografia nas referências básicas, como também nas complementares. Os físicos diminuímos os títulos, mas continuamos assinando conforme indicação dos professores. E às vezes não é porque só o professor indica, porque ele só está em papel mesmo. Então a gente percebe que não só periódico, como é feito ainda na bibliografia, os próprios agora indicadores, os instrumentos do MEC permitem que a bibliografia básica seja totalmente digital, ainda esbarram na disponibilidade. Então não é porque agora existe essa opção que a gente tem que criar como obrigação. Então a fala da Márcia é pontual. Temos que brigar para que ainda se tenha a compra do impresso, porque tem informação que vai ser perdida. Eu tenho certeza, pelo trabalho, experiência de 20 anos de biblioteca, que se perde informação uma vez que a gente fixe tudo só na compra digital. É triste, mas ainda é assim. E depois que a gente tem 5 minutos de choro, a gente seca as lágrimas, pega toda essa carga de informação, de estatísticas, de dados que nós temos e vamos lá tentar convencer. Ao contrário, alguém vai nos escutar. Não, certamente. Eu vou
Também aqui, acho que o Pascari tinha feito a questão de frequência, tinha respondido, agora a gente acabou de responder também a pergunta dele. O Rigoberto, são só mais duas, então, colocações, a gente vai finalizar aqui. Uma delas é do Rigoberto Veloso, da Universidade Federal do Piauí. Ele coloca, sou muito a favor das bibliotecas digitais. No FPI temos um projeto para digitalizar o acervo de trabalhos acadêmicos, mas tememos problemas com direitos autorais, pois são os que são correntes, a gente pega o termo de autorização e vai anexando o PDF. Mas os antigos, qual seria a tua sugestão, Márcia, para que essa tarefa possa ser executada sem que gere problemas relacionados a direitos autorais, autorização dos autores? Eu não entendi direito. Você está perguntando no sentido do quê? Por exemplo, trabalhos acadêmicos ou dissertações antigas que tu quisesse digitalizar. Por exemplo, se hoje vocês já fazem esse trabalho na Unirio, por exemplo, um caso de um autor que publicou uma tese ou mesmo uma monografia, um TCC há 10 anos, 15 anos atrás, para que se tenha autorização, como é que funcionaria para poder incorporar ele numa coleção digitalizada? Isso é uma situação delicada, porque no caso das universidades públicas, né, geralmente a gente tem a autorização das escolas, mas a lei de direito autoral ela é muito restritiva nesse sentido. Se o autor não autorizar, você não deve colocar o texto na íntegra disponível na internet. Então, o que a gente pode fazer nessa situação, e é o que a gente tem feito? A gente coloca os metadados, tá? Resumo. Os metadados que possibilitem entender do que se trata aquele trabalho e deixa ele digitalizado, porém não acessível, lá na máquina. E a gente diz, olha, se você quer esse documento, você tem que entrar em contato com o autor. E quando a gente faz esse trabalho de divulgação, por incrível que pareça, os autores autorizam a utilização. A maioria. Já aconteceu de pessoa que perdeu o seu trabalho e só está disponível na biblioteca. Então, eu vi solicitar uma cópia para ele próprio. Ele já pede uma para si. E aí a gente já coloca, tem que fazer a autorização, né? Não, mas tem funcionado essa estratégia, até onde eu trabalhei também tinha essa opção, muitas vezes. Às vezes o próprio autor chegava, batia na nossa porta e dizia assim, olha, eu escrevi minha dissertação há 30 anos atrás, vocês podem digitalizar e botar aí? Pois é. Existe essa proatividade, ou então a gente fazendo contato, muitos têm interesse em divulgar, assim, o seu trabalho. É isso que a gente faz, entendeu? Agora, nós estamos realmente digitalizando e colocando no nosso repositório, porque não tem espaço. Entendeu? Eu costumo dizer que monografias de final de curso é igual coelho. Desenvolve que é uma beleza. Então, precisa ter isso também bem claro, né? E não dá para guardar tudo em papel, mas a gente guarda ele digital com esse recurso, né? Só os metadados é um direito que a biblioteca tem, é um dever que ela tem de fazer, e o texto completo tem que negociar aí com o autor. Agora, no futuro, pode ser, né, que ele procure a gente, da mesma forma que quantas vezes a gente recebe de doação um livro que era nosso. Claro. Também pode receber um pedido do autor. É normal. Sim. Mudar um pouco aqui o foco, Márcia, mas uma pergunta que tem a ver com a ideia de desenvolvimento de coleção pura, tá? O Antônio Ribeiro, nosso colega da EBSCO, gerente de vendas da região Sudeste, com o novo instrumento de avaliação do MEC, onde os NDEs, os Núcleos de Desenvolvimento Estruturante, se não me engano é essa a sigla, têm uma participação incisiva nessa situação. Houve uma perda de autonomia da biblioteca na decisão de desenvolvimento de coleções? Claro, e isso é só uma formalização, mas que nós perdemos espaço para desenvolver nossa coleção, perdemos. Fica na mão do docente estabelecer o que que a universidade vai adquirir. Porque você não tem recursos para você comprar o deles e os nossos, o que a gente acha de mais moderno, de mais atual, não tem como.
Eu tenho visto até estratégias, se não me engano, a Aline, que está aqui com a gente, que é lá da Avantes, ela comentou isso já também, que é um trabalho que eles têm feito de fazer parte de forma efetiva do NDE. Então, um trabalho que acho que ela fez, ela até comentou isso em outra ocasião com gente aqui, então é um esforço que acho que os bibliotecários têm, se aproximar do pessoal da área de coordenação acadêmica e reforçar o papel que é o bibliotecário, que é o profissional que vai apoiar esse trabalho docente e, claro, ao mesmo tempo, já dar essas diretrizes. Até a Regiane comenta aqui sobre a questão de não comprar mais em papel e compra impressa, né, esse balanço, questão de espaço físico, mas eu acho que tem que comprar o que é necessário comprar. Se for em papel, a gente vai ter que investir para ter mais espaço físico, fazer um desbaste do que se tem. Eu tenho visto muitas bibliotecas, às vezes, que têm uma bibliografia básica dos anos 2000, que ainda está lá no estante, e que deveria ser substituída pela bibliografia atual. Então, esse desbaste é para o nosso papel. A gente tem essa percepção de como é que faz esse desbaste, com essas técnicas, e vai aí equilibrando o físico e o digital, e ao mesmo tempo esse trabalho, como a Aline faz hoje lá na Avantes, de estar lá efetivamente participando do NDE. Eu acho que tem que estar a pessoa com a capacitação profissional, como é o bibliotecário, presente e fazer se ouvir, como até a própria Márcia comentou. Não dá para sentar e chorar, claro, o tempo todo, mas depois de enxugar as lágrimas, brigar. E esses espaços são justamente os locais em que a gente vai ter essa capacidade de atuação mais forte. O papel do bibliotecário é ir munido com todas as informações, com todos os seus argumentos cientificamente comprovados, né? E lá mostrar, olha, o caminho que vocês estão tomando não, é diferente da realidade que está se apresentando na biblioteca. A realidade é essa. Para essa realidade, nós temos isso. E aí há uma negociação e que poderemos ser vitoriosos ou não. Mas tem que fazer. A Aline de Oliveira até ela comenta isso, que eu ganhei espaço em trabalhar junto com o coordenador do NDE, mais professores, e hoje nós da biblioteca que fazemos o documento do NDE. Pois é. Agora, a gente também precisa tomar cuidado, porque o professor gosta muito de transferir a responsabilidade da ação, né? Eles participam, dão as ideias e tudo mais, mas na hora de fazer, a gente não pode virar secretários de luxo, né? Tem que ser uma coisa em conjunto. Sim, parceria, uma equipe mesmo, né? Pois é. Eu também enxergo assim. Então vocês fazem aí porque vocês têm mais expertise para tratar desse assunto. Temos que também tomar cuidado. Tem equilíbrio. Sim, até a Aline está comentando que isso é feito em conjunto, então isso sim é essencial. O pessoal tem uma última pergunta que acho que até também em relação a conteúdos aqui da Camila Oliveira, que era de Senac de Santo André. Como a biblioteca pode tratar os webinars produzidos, que tu comenta sobre a questão de catalogação e disponibilização? Poderia falar sobre isso? Olha só, isso é um projeto bem novinho nosso, o pedido do meu reitor, inclusive, né? Nós entramos já em contato com a ABEC, que é quem faz o registro do DOI, né? Dos objetos digitais da universidade, e a Crossref não sabe ainda como fazer isso, eles estão estudando, nós estamos estudando, a bibliotecária Isabel Grau fez aí uma pergunta há pouco, ela que está coordenando esse trabalho, nós estamos vendo quais são os metadados necessários, tudo certinho, para criar um padrão e poder registrar isso no Crossref. Então, ainda não saiu, mas vai sair, para gerar o DOI. O próprio Michelangelo, né, me deu uma dica, né, de um outro site que também faz esse registro, mas não existe nenhum contrato, a gente não sabe que tipo de uso vai ser dado daquilo ali fora da instituição. Então, a gente preferiu consultar a Crossref. E aí, o ideal para o DOI, a agência internacional hoje padrão para indicação do DOI para qualquer documento, hoje em dia, não só artigos, é a Crossref. Pois é, então eles ainda não estão fazendo, mas estão trabalhando em conjunto conosco para desenvolver isso. Que o ideal, então,
Até complementando esse trabalho, Camila, essa ideia é descrever os seminários, deixar esses seminários também disponibilizados com os links de acesso. Até a Márcia comenta, o que for gerado localmente, então, vai ganhar um Digital Object Identifier, e isso vai garantir depois um acesso a longo prazo. E até a gente complementa que qualquer material local que possa ser utilizado ou gerado dentro da instituição, a gente dá um exemplo, a própria EBSCO já está trabalhando com soluções de preservação, não só organização, que é o Archivum, que é uma solução que a gente tem para organizar todo o material local que é gerado dentro da instituição. Depois o Perpétua também como uma parte de preservação a longo prazo e garantia de acesso depois em tempos futuros. Então, tudo isso acho que se associa não só à catalogação, que seria um primeiro passo, mas como a Márcia comenta, dar um DOI para ele e depois torná-los disponíveis e preservados dentro da instituição. Pessoal, só para vocês também então saberem, a gente agora está meio-dia, foi uma das sessões até mais produtivas e acho que também uma das com maior duração aqui, mas acho que é um assunto que a gente tem que ter noção muito forte. E agradeço a Márcia e ao Jonathan aqui. Acho que eu procurei ler todas as perguntas que o pessoal mandou, desculpa se eu não pude ler todas, mas pela questão do tempo mesmo. E vou deixar aqui na tela, aqui vocês viram um trabalho que a EBSCO tem feito com a disponibilização gratuita de acesso para documentos e fontes de informação a respeito do Covid, para que vocês divulguem também entre as suas unidades, para que a gente passe junto da melhor maneira possível nessa fase. E além disso, convido a todos para participar também dos próximos webinars. Vou deixar o link, então, de todos esses materiais aqui na tela para que vocês, no chat, para que vocês também vejam. São os links para esses tópicos e também o link para participar dos próximos webinars. E aproveitar e agradecer novamente a presença de todos pela participação, informar sobre a questão dos certificados. Então, vai ser enviado na sequência, assim que o sistema geralista. E também depois vai ficar disponível nesse mesmo endereço a gravação dessa sessão, para que vocês possam também assisti-la novamente e divulgar. E vai ficar disponível também no nosso canal no YouTube, a fim de preservação também, para que todos depois futuramente possam ouvir de novo a Márcia, ouvir de novo o Jonathan e sempre estar atualizados nesse importante conteúdo. Ok. Eu queria só agradecer a vocês por essa manhã tão boa de conversa e dizer que a gente se encontra numa próxima. Perfeito, Márcia. Nós, em nome da EBSCO, no meu nome, em nome do Leandro e do Antônio, também te agradecemos. Uma fala excepcional. Estou vendo aqui diversos comentários também de colegas do Brasil inteiro te agradecendo e também contamos contigo para próximos projetos. Ok, pode contar. Um grande abraço a todos. Excelente tarde e ótima semana.